Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Que a parada da Copa América ia fazer o Corinthians melhorar. O desempenho nem tanto, mas os resultados melhoraram bastante, tanto que o Corinthians chega à semifinal da Sul-Americana, a terceira colocação no campeonato e pode sonhar. Pode sonhar porque dentro da Arena Corinthians a torcida apoia, empurra, né, e os jogadores crescem. É um time que tem tomado poucos gols, né, e por isso tem consistência também fora de casa. É um campeonato muito longo, a gente faltam 2 rodadas para terminar o primeiro turno, não dá para apontar quem será o campeão. Até porque nós já tivemos Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Santos, todos ali na ponta da tabela. E o Corinthians pode sonhar em chegar lá na primeira colocação também. Fábio Carille, técnico do Corinthians, começa a falar agora com a imprensa ao vivo aqui no Fox Sports. Vamos lá com o Carille. O time do Corinthians hoje com a faísca um pouquinho atrasada em relação ao Atlético na questão de diminuir na marcação. Acho que o jogo de quinta exigiu demais de nós. A gente poderia ter ido um pouquinho melhor na questão sem bola e principalmente o nosso lado direito aqui, não achando espaço, não achando força para trabalhar a área. O Atlético com 2 dias a mais, o Atlético jogou na terça e nós na quinta. Mas um jogo grande, um jogo que poderia acontecer de tudo. As minhas substituições foi mais na questão física mesmo, fiquei esperando, porque no intervalo eu vi muitos jogadores assim falando de desgaste, falando de cansaço, por isso eu fiquei esperando, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu o objetivo. Hoje somos o 3º do campeonato. Palmeiras tem um jogo a menos, né? Deixar bem claro isso, mas vamos dormir em 3ª colocação, né? Buscando aí a nossa recuperação dentro da competição. Carille, ainda à sua direita, na última quinta-feira estivemos lá no Rio de Janeiro e o Gabriel chegou para dar entrevista coletiva ao seu lado e aí era praticamente certa a transferência dele para o futebol árabe. E aí deu toda aquela confusão que você sabe muito bem e ele está de volta. E hoje o Ralf foi muito bem mais uma vez. A pergunta que fica é, com o retorno do Gabriel, ele continua o seu titular como ele era antes ou ele perdeu um pouquinho de espaço para o Ralf? Não. O Gabriel volta, já está... É o único que eu estou confirmando para jogar sábado, ele vai ser o titular. Na verdade, as coisas foram bem claras, né? Até onde eu sei, houve mesmo a proposta, mas aí o clube de lá não queria que ele jogasse. Enfim, tá com a cabeça boa, conversei bastante com ele ontem, já se apresenta amanhã cedo para treinar com a gente, né? Mas não é por um erro de alguém, né, de fazer ele viajar, que ele perde a posição dele, não. Vem numa sequência muito boa. E já está confirmado para o jogo de sábado. Carille, boa noite. Você falou sobre a partida da última quinta-feira, jogo pesado hoje também, e o Corinthians que está na 3ª posição do Brasileiro e na semifinal da Copa Sul-Americana. É possível brigar pelos 2 títulos ainda neste ano? Sim. Campeonato Brasileiro faltam 21 rodadas, isso dá 63 pontos. 63 pontos, hoje é 5 de diferença, né? Estamos na nossa caminhada, muita coisa para acontecer. Eu lembro que a gente virou o turno em 2017, acho que com 14 pontos de diferença para o segundo, e ali na fase final ainda meio que enroscou. A gente já chegou a ficar a 13 pontos do Santos, né? Então tem muita coisa para acontecer, a gente está na briga sim. Carille, jogo grande, jogo pegado, como você disse, mas vencer no dia do aniversário do Corinthians, no dia que o Corinthians faz 109 anos, teve um gostinho especial para você e para todos? Hoje aconteceram várias coisas, né? Ganhar no aniversário do Corinthians, chegar na 3ª posição, tá naquele bloco de cima ali, né? Não deixar escapar mesmo essas equipes da frente, né? E que orgulho fazer parte dessa história, a oportunidade que eu tive de iniciar minha carreira aqui como técnico. Já cansei de falar, nunca imaginava isso e de repente as coisas aconteceram e aconteceram de uma forma muito positiva. Só tenho que agradecer mesmo e repetindo, é muito orgulho fazer parte de tudo isso.
Fábio, a gente está aqui ao vivo no Mesa Redonda da Gazeta Esportiva. Eu queria que você comentasse a sua substituição do Love pelo Gustavo. Por que a preferência do Love nesses últimos jogos e por que a entrada do Gustavo hoje, quando muita gente entendia que o Bocelli, muito torcedor nas redes sociais já chamava o Bocelli para entrar, você foi de Gustavo, ele entrou, correspondeu, fez o gol. Queria que você explicasse o que passou pela sua cabeça, a sua trama para o jogo. Obrigado. A gente estava um jogo brigado, preocupei com a bola aérea. O Gustavo me ajuda mais no sem bola. Nessa questão eu tenho que pensar, né? Eu senti minha equipe repetindo um pouquinho cansado. O Mauro é um jogador mais fixo. O Gustavo é mais participativo nessa questão. Então fiquei esperando mesmo, conversando com os dois auxiliares, Fabinho, que estava comigo no banco, e o Leandro, que estava lá em cima, né, para tomar as melhores decisões. A gente achou que tinha que ser o Gustavo naquele momento, né, para a gente começar a trabalhar mesmo bola para a área. Coloquei o Janderson, que é um jogador de velocidade, ali no finalzinho para tentar isso também. Mas assim, nosso gol saiu 43, Matheus Vital muito concentrado num erro do goleiro, né, uma movimentação muito boa do Gustavo, e acabamos fazendo o gol assim, né. Tem um elenco que alguns jogadores, caso Mauro, Love e Gustavo, são centroavantes, mas cada um com a sua característica, e a gente procura usar da forma que o jogo mostra para nós, né. Hoje a gente achou que tinha que ser o Gustavo e graças a Deus deu certo. Aniversário do Corinthians, a vitória em casa. Uma falha na saída do goleiro Cleiton, né? O Matheus Vital recuperou a posse de bola para o Corinthians e o Gustavo colocou lá dentro 1-0 Timão. PVC, eu percebi diferença no time do Corinthians nesse jogo com relação a um poder ofensivo, pelo menos mais disposição para atacar. Sabe uma coisa que está mudando, fazendo diferença, e tempos atrás eu até defendia a continuidade do Sornosa? O Matheus Vital não sai mais do time, não pode sair. Porque o Matheus Vital, o primeiro tempo do Atlético, que foi bom, o primeiro tempo foi um jogo muito igual, em posse de bola, em chances de gol, o Atlético criou oportunidades, o Casares bem no jogo, o Xará criando chances de gol. E o Matheus Vital voltava para marcar o Patrick, ajudando o Cleison, e ao mesmo tempo tinha a capacidade de organização pela faixa central. O Sornosa, quando era titular, era o jogador da bola parada. O Matheus Vital não, o que faz o jogo fluir. O jogo acontece com o Matheus Vital. E foi ele quem roubou a bola, ou que foi ele quem interceptou o lançamento errado do Cleiton e ofereceu o gol para o Gustavo. O Gustavo não fazia gol desde 23 de maio, quando o Corinthians ganhou de 2-0 do Deportivo Lara, e ele fez um dos gols. De lá para cá foram 7 jogos dele sem fazer gol. Voltou a marcar hoje. Mas acho que o Matheus Vital tem a ver com isso que você está dizendo. Né? Agora, o Corinthians nos últimos 5 jogos do Brasileiro não tomou gol em 4. Então, embora fluindo mais o jogo, a força continua sendo o sistema defensivo. O Zinho vai falar também dessa vitória do Corinthians. Eu acrescento aqui, Zinho, o comentário do Jefferson Alves, que eu sinto aqui como uma comemoração do Jefferson. Ele fala, esse é o futebol brasileiro, bem disputado. Tá bonito agora, né? Não é? É verdade, ele tem razão. Estava olhando aqui a tabela, a gente deve mostrar novamente durante o programa. Por mais que a gente programa aqui todo domingo, a gente está aqui e aí as coisas mudam. E eu posso te interromper? Claro, deve. O Rodrigo Santana está falando. Não, tem que... Vamos ouvir o técnico do Galo e aí eu volto com o Zinho aqui. Vamos lá. Porque acaba falhando. O Cleiton vem ajudando muito a gente com defesas importantíssimas. Né, um menino, falei com ele, levantar a cabeça, essa daí não vai ser a primeira da carreira dele, né, isso acontece. Levantar, passar confiança para ele, ele é um excelente profissional. Acho que se a gente acabou perdendo o jogo hoje, não é culpa apenas do Cleiton, a gente também deixou de fazer gol lá na frente, tá? Então quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Boa noite. Você é um técnico jovem e a gente está, o Carille também, né, apesar de estar um pouquinho mais de tempo, e a gente está acostumado a ver no Campeonato Brasileiro os times com muito medo de perder os jogos. Apesar de você ter vindo de 2 derrotas, hoje foi um jogo que pareceu que os dois times não estavam com tanto medo de perder, que estavam com mais vontade de ganhar. Você acha que apesar da vitória, foi um jogo bom de se ver? Acredito que foi. 2 equipes muito bem montadas, os dois vivendo praticamente o mesmo momento, vindo de uma classificação na Sul-Americana, e mesmo jogando fora de casa, o Atlético sempre vai tentar propor o jogo, né?
A gente sabia da qualidade do Corinthians, ainda mais embalado, seu aniversário, né? Jogo festivo. A gente sabia que eles tinham uma motivação extra aqui, mas em momento nenhum o Atlético se acovardou. E a nossa proposta é essa: quanto mais entrosamento, quanto mais ritmo o time vai ganhando, mais a gente vai conseguir jogar para frente. Então aí o técnico do Galo falando também aqui no Fox Sports. Eu te interrompi, Zinho, você ia começando a fazer o comentário sobre a vitória do Corinthians por 1-0. Mas eu acho que é assim, bom pra gente ouvir o treinador, jovem treinador, e que eu considero que faz um bom trabalho, e eu concordo com ele. O Atlético não se acovardou, foi lá na arena com toda a motivação do Corinthians. O Corinthians classificou no meio de semana para a semifinal da Sul-Americana. Corinthians que jogando em casa cresce, evolui ofensivamente quando joga principalmente na arena, né, do Corinthians, jogando com o apoio da sua torcida. Mas foi um jogo para mim até igual, bem parelho, assim. O Corinthians, dentro das suas características, há uma evolução ofensiva, mas tem dificuldade ainda. E o Atlético tentou, foi pro jogo, criou algumas oportunidades. No final, essa infelicidade, né, do goleiro, como ele explicou, é jovem, tem muita coisa pela frente, nesses momentos também aprende com esses erros, é importante para a carreira dele. Agora o Corinthians tem jogadores nesse momento decisivo para resolver, e a chance apareceu para o Gustavo, como o PVC falou, muito tempo sem jogar, contusão, né? Ele não faz gol há muito tempo porque ele também não estava jogando. Sim, muito, são 7 jogos só, são maio pra cá, são quase 4 meses, mas são 7 jogos. Né? Ele ficou um tempão machucado. O Corinthians já tem 3 centroavantes. E em algum momento, os 3 foram importantes. Primeiro, o próprio, né? Gustavo. Aí depois o Wagner Love, fazendo o gol do título. E agora, recentemente, o argentino Bocelli fez alguns gols importantes também. A importância de você ter um elenco e aproveitar o melhor momento de cada um. Tanto é que o Gustavo ele entrou no jogo, né? Ele não estava de titular, foi o Wagner Love. Então ele tem a opção, coloca o Gustavo, que está voltando aos poucos, ganha nesse ritmo. Mas é para isso mesmo, né? Tem um elenco para ser usado. E no momento decisivo, teve esse centroavante que eu imagino. Você era artilheiro, Edmundo. Então fazia gol. Quando você passa um tempo sem fazer, eu convivia com esses caras ali da frente, eles ficam loucos para fazer gol. O Nico Lopes marcou também. Não é? Depois de 23 jogos. Imagina a alegria. Então, e ainda mais o cara, né? Vindo de contusão, vem essa ansiedade aumenta. Acho que assim, o Corinthians, dentro das suas características, prova que é forte, tá aí na briga. Eu, aqui no próprio programa, não acreditava nessa chegada do Corinthians, o Corinthians brigando por título. Até falei, pra mim, o Corinthians briga sim pela Libertadores e para ser campeão da Sul-Americana. Ser campeão brasileiro eu acho mais difícil. Eu não apontava, agora tá me provando ao contrário aí, porque tá chegando. O pessoal vai vacilando, ele vai chegando. Próximo jogo joga em casa contra o Ceará. O Flamengo joga fora. Mas joga em Brasília. Sim, mas E contra o Avaí. Mas assim, é fora, mas não é fora, é verdade. Depois eu quero discutir isso com vocês. Mas assim, a sequência do Corinthians faz com que ele... Depois ele vem ao Rio para fechar contra o Fluminense. Mas aí o Flamengo pega o Santos, é o duelo ali. Então ele sonha em tá chegando. E como o Carille falou, vamos trabalhando pouco a pouco. É muito forte o Corinthians, né? Tem uma torcida, uma camisa pesada. Tem que sonhar com o título, sim. Agora, amigos, o Galo também é muito forte. Derrota para o Corinthians por 1-0. Antes tinha perdido para o Bahia por 1-0. Antes tinha perdido para o Atlético Paranaense por 1-0. A última vitória foi no dia 10 de agosto, 2-1 no Fluminense. Ele chegou a estar ali em cima na classificação do Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo com o Galo? O Atlético está pensando na Copa Sul-Americana. Isso é claro. Isso é claro. É um pecado. O Jorge Jesus tem falado muito disso. Daqui a pouco nós vamos falar muito do Flamengo. Do líder, da partida exuberante que o Flamengo fez. Ele fala... Eu não consigo entender muito bem como é que vocês lidam com esse campeonato nacional de vocês, porque não dão o mesmo valor que aos outros torneios. Acostumado com Portugal, sim. Mas o Atlético, a contradição do Atlético nesse momento, o Atlético tem os mesmos 27 pontos do Internacional em 6º lugar, né? Ele tem 9 pontos a menos do que os líderes.
Não é muito fácil dar uma virada de 9 pontos. Mas o Atlético não é um time que tenha começado o campeonato como favorito ao título brasileiro. À medida em que ele avançou na Copa Sul-Americana, e de uma maneira completamente diferente do que foi o comportamento do Atlético no ano passado em relação à Sul-Americana, lembra que quando perdeu para o São Lourenço, o Sérgio Sete Câmara disse, presidente, que era a segunda divisão da Libertadores? Neste ano, desde a primeira fase, o Atlético deixa claro que quer a Sul-Americana por causa do título e por causa da premiação. Porque a premiação é 33% maior do que foi no ano passado. Quando o Atlético começou a avançar, o Atlético privilegiou a rodada semana passada. O time jogou reserva, perdeu em casa para o Bahia, para viajar para a Colômbia e ganhar do Leikuidá. Mas com relação ao que disse o Jorge Jesus, eu também já falei para você o que eu acho. Eu também acho que ele está certo. Sim, mas a experiência dele de Portugal, porque Portugal também não entra naquela briga forte pela Champions League. Mas a gente então aí é força total no campeonato nacional. Mas nós não estamos falando de Libertadores nesse caso. Eu acho que tem um fator. Eu sempre coloco o Campeonato Brasileiro, tirando a Libertadores, na hierarquia, o campeonato mais importante é o brasileiro. Precisa ser. Isso vale para todos os clubes? Tem que valer, quer dizer, para todos os que disputam o título brasileiro. O que está acontecendo com o Atlético é que o Atlético não é um time que acredite na possibilidade de ser campeão brasileiro pela necessidade de um elenco vasto. E quem tem que trabalhar com isso para tentar fazer os times conseguirem se organizar de uma maneira a não desprezarem o brasileiro é quem organiza o brasileiro. É a CBF, que precisa conseguir mudar o pensamento que se espalha. Espalha por nós. Esse jogo de hoje, Corinthians e Atlético, pode ser o jogo da decisão da Sul-Americana. De novo. Por quê? De novo que eu digo, outra vez, o clássico. Porque o Atlético tem o Colón na semifinal e o Corinthians o Independente Del Valle nas semifinais da Sul-Americana. Podem se encontrar para a decisão da Sul-Americana. Para muita gente, são os favoritos. Eu acho que tem 2 jogos para jogar. Para você? Eu acho que são 2 jogos muito difíceis. Eu acho que a final vai ser Corinthians e Atlético. Mas eu acho que tem 2 jogos muito difíceis. O primeiro passo para a final não ser Corinthians e Atlético é a gente achar antes da hora que vai ser Corinthians e Atlético. Você falou de atacantes do time do Corinthians, Edmundo. O elenco do Corinthians hoje dá para jogar a Sul-Americana e colocando força no Campeonato Brasileiro também? O Zinho disse agora há pouco, acha difícil brigar pelo Brasileiro, não? Eu achava mais. Hoje acha menos. Os resultados provam. Agora sim, o Corinthians, eu fui ao jogo do Corinthians no Maracanã contra o Fluminense. No meio de semana. E ele botou esse time aí principal, e hoje botou o mesmo time. Então, assim,